lermos, eu convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler somente os 2 primeiros versos da nossa meditação nessa noite. Acompanhe a leitura. Verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, nós até aqui já somos gratos ao Senhor por tudo que aconteceu nesse culto. Cantamos e louvamos ao Senhor. E agora nos ajude a ter o esclarecimento desse texto, a fim de que voltemos para nossas casas, ó Deus, com um crescimento espiritual. Ou seja, nos alimente através da Tua palavra nesse momento. Deus, nos ajude a entender a Tua vontade sobre nossas vidas e assim caminhar em novidade de vida na Tua presença. É o que pedimos em Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria de começar lendo para vocês um breve texto de uma pesquisa que eu fiz, bem oportuno para a nossa oportunidade nessa noite. Uma festa que tem sua origem ou suas raízes na antiguidade, que cantou os seus próprios deuses, que ao longo dessas festas entregaram suas oferendas, que praticaram várias atividades. Os relacionamentos nessas festas não eram somente entre um homem e uma mulher, mas também pessoas do mesmo sexo por vários dias. Um momento em que não existe o patrão e nem o empregado. Todos são tratados de igual forma e em determinado momento há uma eleição para ver quem é o rei dessa festa. Um evento que acontece anualmente e que tem também o seu lado sombrio, que muitas vezes gera violência de ambos os lados. Acredito que o que vem na sua mente agora é a festa que está acontecendo à nossa volta, que é o carnaval, nesses dias. Mas o fato interessante é que o texto que eu acabei de ler, ele data da Roma Antiga. E ali também tinha esse tipo de festa. As características são daquela época, que vale também para todos nós aqui nos dias de agora. A diferença é que quando essa festa na Roma Antiga era comemorada, havia sacrifícios humanos. Esse era o lado sombrio do carnaval que ali também acontecia. As pessoas passavam vários dias nessa festa e ali eles extravasavam. Usavam de toda a liberdade possível para fazer tudo o que era possível dentro daquela festa, ou seja, o que era determinado e liberado para cada um deles. Nós estamos vendo essa festa acontecendo em nosso meio, mas não é um privilégio nosso. A bem da verdade é que Paulo escreveu para uma igreja que estava também dentro desse contexto. E ele estava, sim, preocupado como a minha igreja, ou como a igreja do meu Senhor, vai se comportar nessa sociedade. Como será a forma que essa igreja vai caminhar diante dessa sociedade romana tão depravada assim? Como será que a igreja hoje em dia deve caminhar diante de desafios do qual nós estamos vivendo nesses dias? Dias de festas aqui em Goiânia. Nós temos ruas que estão sendo interditadas para que possa passar os trios elétricos aí. Muitas pessoas estão fazendo parte. Eu moro para o lado do centro e vocês precisam ver. As ruas estão cheias de gente, andando para cima e para baixo, fantasiadas. Era assim em Roma também, é assim nos dias de hoje. Então, Paulo traz um texto para nós que nos direciona a forma que nós devemos pensar e a forma que nós devemos comportar diante desse grande desafio que nós temos. Como adorar Deus em meio a essa sociedade, como adorar da melhor forma esse Deus que exerce tamanha bondade, tamanho amor sobre nossas vidas. Por isso que ele escreve
esses 2 versos que, na realidade, é um resumo de tudo que ele colocou para trás, ou seja, dos 11 capítulos anteriores. O capítulo 12 marca uma virada no início de uma sessão. Se até aqui Paulo está ensinando a igreja, daqui para frente, do capítulo 12 para frente, ele vai admoestar a igreja. Ele muda um pouquinho o tom de voz. Mas ele usa uma palavra no início aqui muito importante para todos nós nessa noite. Ele fala, portanto. Esse, portanto, traz o resumo com ele de 11 capítulos anteriores. E fica a dica para você ler esses capítulos depois com calma em casa, para você entender o que Paulo está resumindo em apenas 2 versos. É um raciocínio muito grande, um raciocínio muito rico e muito denso, muito extenso para todos nós. Ele fala, portanto, trazendo para nós nessa noite aqui, Romanos 1, do capítulo 1 ao capítulo 3, vocês são pessoas que não eram justos. Vocês não eram pessoas que havia justiça na forma de vocês viverem, porque ele fala que havia uma condenação universal do pecado. E Paulo traz para nós, vocês são justos porque alguém morreu por vocês. Justificou vocês, trouxe a cada um de vocês essa justificação e isso permite que vocês agora estejam na presença de Deus. Portanto, ele continua, nós somos justificados pela fé. E essa justificação vem através de Cristo Jesus. Por isso, nós temos paz com Deus. Porque alguém morreu em nosso lugar. E essa morte trouxe, sim, essa justificação. Quando Deus olha para nós, ele vê o sacrifício do seu Filho. Paulo trata disso nos capítulos 4 e 5 desse mesmo livro. Capítulo 6 ao capítulo 8, ele fala de uma nova vida no Espírito. Como viveremos no pecado se já morremos para ele? Se vocês foram justificados por Cristo Jesus, foram transformados por esse Cristo Jesus, como vocês podem viver pecando? Como vocês esperam viver diante de Deus com a vida normal de vocês, sendo agora que vocês são escolhidos por Deus, transformados por Deus, separados por Deus? Paulo trabalha isso do capítulo 6 ao capítulo 8, e do capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala sobre a soberania de Deus. Ou seja, Deus é dono de tudo e de todos. Todas as coisas pertencem a esse grandioso Deus, tudo que ele fez pertence a ele, todos nós pertencemos a ele, tudo que nós temos pertence a ele, e ele nos permite administrar isso por um breve momento, enquanto ele quiser. Paulo trabalha isso em 11 capítulos, e agora ele chega resumindo, falando, portanto, tudo aquilo que aconteceu anteriormente, que eu escrevi para vocês, então agora olhem bem o que eu trago para vocês nessa noite. Ele traz para nós, então, no capítulo 12, no início desse capítulo, ele fala, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É importante que nós entendamos uma palavra que tem nesse texto, que é justamente a misericórdia. Essa misericórdia, ela permeia todo o Evangelho, todo o Antigo, todo o Novo Testamento. Essa misericórdia nos conduz, ela caminha conosco. E é por essa misericórdia que nós, como igreja do Senhor, podemos nos reunir para honrar e glorificar Ele. Podemos cantar cânticos bonitos, como nós cantamos aqui agora. Nós oramos ao Senhor, nós temos esse local reservado. Tudo isso faz parte da misericórdia do Senhor. Então, é importante para todos nós entendermos o que essa misericórdia significa para as nossas vidas. Um bom dicionário de grego, ou um bom dicionário teológico, traz para nós o seguinte, que essa misericórdia é uma dádiva divina de um Deus que vem de encontro à desgraça humana que foi levado a efeito na pessoa de Jesus Cristo, mediante sua obra de libertação e cura, que demonstrava a sua autoridade. Essa misericórdia, ela encontra esse homem na sua pior espécie e traz para ele algo que ele não merecia, que é um sacrifício de alguém inocente, trazendo justiça e salvação para essa vida. A misericórdia é a que nos conduz, então, agora salvos por esse Deus, em novidade de vida a cada dia. Nós temos a possibilidade de abrir a palavra de Deus e entender o que Ele tem para nós.
nós temos a possibilidade de nos colocar em oração diante de Deus, certos de que Deus vai resolver os nossos problemas, trazendo para nós respostas às nossas dificuldades. E tudo isso porque a misericórdia nos encontrou em um momento em que nós estávamos mortos em nossos pecados e nos dá essa possibilidade. Isso significa misericórdia. Mas observe bem o que o Paulo traz para nós. Ele também fala dessa dádiva divina como alguém que, mediante a misericórdia de Deus, se tornou digno de confiança e que esta fazia parte do plano de salvação de nosso bondoso Deus. Deus tinha um plano para cada um de nós, irmãos. E ao fazer ou realizar esse plano, Ele exerce a sua misericórdia sobre nossas vidas. Por isso, nós lemos, nós oramos, por isso nós hoje nos encontramos diante de Deus, porque Ele exerceu a misericórdia sobre nossas vidas. Mas Tiago traz um versículo muito importante dizendo que nós precisamos também aprender a exercer essa misericórdia. Porque no dia do juízo, segundo Tiago, não vai ter misericórdia. Então essa é a oportunidade que nós temos de exercer misericórdia nessa vida. E exercer misericórdia nessa vida muitas vezes é ter ações em que podemos trazer um pouco de refrigério para a vida de alguém, de ajudar alguém, de estender o braço para alguém. Isso é entender o que Deus tem para nós sobre misericórdia. É o que Judas fala também. Não o que traiu Jesus, mas o outro Judas, que fala sobre misericórdia e ensina os seus leitores que usem de misericórdia para com aqueles que vivem ao redor deles. E isso implica dentro da igreja. Todos aqueles que estão ao nosso redor, da mesma forma que nós recebemos misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade de ser misericordiosos com essas pessoas. A responsabilidade só aumenta para as nossas vidas quando nós acabamos ou quando nós lemos a palavra de Deus. Porque nós vamos aprendendo e nós vamos aprofundando e nós vamos conhecendo o que Deus requer de nós. Ou seja, misericórdia é compaixão. E compaixão no sentido de que, diante da fraqueza humana, temos um Deus que resolveu nossos problemas. E tem nos suprido e tem sido providente dia após dia. Nós sabemos muito bem que misericórdia significa perdão. Ou seja, em vez de condenação, Deus trouxe algo melhor para cada um de vocês, para cada um de nós. Ele olha para o seu povo e supre o seu povo com a salvação. Ele escolhe cada um e vai buscando e trazendo salvação para essas vidas. Isso é misericórdia, meus amados irmãos. Misericórdia é graça ativa. Sabe o que isso significa? Ajudando quem não pode ser salvo sozinho. Isso diz muito para todos nós. Se dependêssemos da nossa vontade, não estaríamos aqui. Se dependêssemos do nosso raciocínio, nem estaríamos adorando a Deus. Mas Deus, então, traz essa graça ativa e ajuda a cada um de nós a nos encontrarmos no lugar certo, na hora certa, como o povo dele, para honrar e glorificar. Isso é misericórdia. Mas é melhor a gente olhar um pouquinho do que essa misericórdia significa para todos nós, ou seja, no cotidiano de cada um de nós. Misericórdia no nosso cotidiano é um abraço depois de um erro. Isso diz muito como exemplos dos pais que abraçam seus filhos. Eles podem cometer vários erros, mas o pai vai lá, abraça, mostra o erro e vamos continuar a caminhada. É assim a misericórdia cotidiana. É assim que Deus age com cada um de nós. Nós erramos, pedimos perdão, Deus nos abraça. Fala, vamos meu filho, sigamos em frente. Ainda temos muito para caminhar e você está perdoado. Misericórdia cotidiana, isso, quando nós vemos esse abraço do Pai no seu Filho, também é uma segunda chance. A pessoa que transgride a lei, e isso acontece muito quando nós transgredimos as leis de Deus. Nós temos essa segunda chance de caminhar. Isso é uma misericórdia cotidiana quando nós exercemos também essa oportunidade de ajudar uma outra pessoa que transgrediu uma lei, que cometeu um erro contra nós. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas não é impossível. Nos lembremos do que Deus tem feito conosco, irmãos. A misericórdia também é uma ajuda inesperada. E sabe o que isso significa? Alguém que chega para solucionar uma questão. E aí, quando nós
estamos diante dessa situação, nós recebemos a misericórdia de uma terceira pessoa, uma pessoa que está fora do nosso convívio. Talvez no momento de dificuldade, talvez no momento de desespero venha uma resposta de Deus através de uma terceira pessoa, então você recebe essa misericórdia, ou seja, esse cuidado que não depende de você, mas depende do seu próximo. Isso significa misericórdia. E é essa misericórdia que Paulo está rogando aqui nesse momento. Não é pelo fato de Paulo ser um bom pastor, de Paulo ser cuidadoso com a ovelha, com o reino de Deus, mas ele fala o seguinte: irmãos, eu rogo pelas misericórdias de Deus. Entendam bem, eu rogo pelas misericórdias daquele que a tudo fez, aquele que tirou você da maldição e trouxe para o seu reino. É por esse Deus que eu estou rogando pelas misericórdias dele sobre a vida de cada um de vocês. Olha o que ele escreve a respeito para nós disso. A súplica de Paulo nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade de coração, nem se despertarão para o temor e a obediência a Deus com suficiente zelo, enquanto não entenderam consistentemente o quanto são devedores à misericórdia divina. Enquanto nós não entendermos profundamente o que significa misericórdia para cada um de nós, nós não temos condições de adorar a Deus da forma que Ele merece. Individualmente ou reunidos no ajuntamento solene como igreja. A misericórdia, quando nós entendemos profundamente, nós aproveitamos da melhor forma possível os nossos encontros ou os nossos momentos diante de Deus. Nós louvamos esse Deus, nós cantamos esse Deus, nós oramos a esse Deus. Para vocês terem uma ideia dessa misericórdia, um exemplo muito bom, o Salmo 136. São 26 versos, onde ele fala: a sua misericórdia dura para sempre. E ele começa ali: Criador de todas as coisas, porque a sua misericórdia dura para sempre. O seu povo ele buscou no Egito, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele colocou reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todos os versos dessa frase repete: porque a misericórdia do Senhor, ela está sobre nossas vidas todos os dias. Desde quando nós levantamos até o momento que nós deitamos. A misericórdia está cobrindo as nossas vidas, está conduzindo as nossas vidas. E é por essa misericórdia que Paulo está rogando. Paulo está falando justamente, vocês precisam conhecer essa misericórdia de Deus, porque somente conhecendo a misericórdia é que vocês vão executar o que ele está colocando no texto para nós, prestar esse culto verdadeiro de coração com uma vida transformada. Isso é importante para todos nós. Ou seja, somente com o conhecimento profundo de misericórdia que temos condições de fazer tudo o que o texto pede para nós. Então, assim, um pouco mais conhecedores da misericórdia de Deus, vamos ver o que Paulo traz para nós no restante desse texto. Ele continua falando sobre esse culto racional. Versículo 1 ainda: que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Duas observações importantíssimas para nós. E a primeira delas é sobre esse sacrifício vivo. E quando Paulo trata desse sacrifício vivo, ele quer dizer que estejamos à disposição de Deus por inteiro, em todo momento, com a nossa vida disposta a adorar a Deus, da forma em que Ele nos permite, conhecedores de Deus, louvando e glorificando a Deus, é se dispor ativamente a obedecer Deus sobre qualquer coisa que Ele diga, qualquer decreto dEle que nós encontremos na Tua Palavra, qualquer ordenança de Deus. Paulo está falando: se disponham em sacrifício vivo. Levem suas vidas ao melhor possível de adoração que vocês podem ter diante de Deus. Aproveita a oportunidade que Deus dá a vocês de adorar Ele. Isso é um privilégio, não é um peso para vocês.
Paulo está trazendo sobre isso, quando nós temos conhecimento, não somente de 2 versos, mas de toda a carta. Precisamos lembrar disso. Paulo está disposto a agradecer a Deus por tudo que ele envia em qualquer momento da sua vida. Por isso ele fala, eu rogo pela misericórdia de Deus, mas eu quero me apresentar a Deus como um sacrifício vivo. Eu quero adorar esse Deus. Eu quero aproveitar a oportunidade porque esse Deus me salvou. Alguém morreu em meu lugar. E agora eu quero e peço a vocês, irmãos de Roma e todos nós que somos leitores, que se apresentem como sacrifício vivo a esse Deus. Mas ele traz mais para nós. Ele fala de um sacrifício santo e agradável. Então, esse sacrifício santo descreve a qualidade de vida que devemos buscar. Se um é estar disposto a estar na presença de Deus ou estar disposto à disposição de Deus, o sacrifício santo e agradável descreve o resultado disso. A nossa adoração é uma adoração sincera. A forma que nós adoramos a Deus, nós nos colocamos na presença dEle em agradecimento por tudo que Ele tem feito conosco, ou por nós. É isso que Paulo está trazendo para nós, ou seja, o Evangelho promove um relacionamento radical com o nosso alvo de vida, de modo que não mais esperamos e buscamos agradar a Deus ou nós mesmos, mas estamos sempre querendo agradar o nosso Pai. A forma que nós adoramos a Deus, ou a forma que nós vivemos, diz tudo sobre o que nós somos diante de Deus. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, todas as nossas conversas, tudo o que nós fazemos nos direciona sempre em louvor e honra a esse Deus. É isso que nós precisamos aprender no dia a dia. E sabe o que isso tem a ver quando ele fala sobre esse culto racional? Ele traz uma palavra inteligente, uma palavra importante e interessante para todos nós. A palavra lógicos. A palavra lógicos faz uma diferença muito grande nessa tradução aqui. Porque quando Paulo trabalha, ele fala assim, se vocês foram alcançados por Deus, se vocês foram transformados por esse Deus, é lógico que vocês vão viver segundo o que Deus quer e não segundo o que vocês querem. É lógico que vocês vão estar à disposição de Deus. É lógico que vocês vão buscar a oportunidade de honrar e glorificar a Deus em todo momento. Um bom exemplo é a respeito de um filósofo grego que toda a sua vida viveu como um escravo. E mesmo na sua escravidão, no meio de seus pensamentos, ele encontrava sabedoria suficiente para colocar as suas ideias. E ele ficou conhecido no meio da filosofia grega. Ele diz, se eu fosse um roxinol, faria aquilo que é próprio de um roxinol. Se eu fosse um cisne, faria o que é próprio de um cisne. Como eu sou lógicos, ou seja, um ser racional, que é usado no nosso texto, tenho de adorar a Deus. A mesma palavra. Se nós somos racionais e entendemos que Deus nos alcançou, é lógico que nós vamos adorar a Deus. Isso é lógica. Isso é que Paulo está trazendo para nós. É fácil de entender. Fala assim, vocês lembrem-se da misericórdia de Deus e se apresentem como esse sacrifício vivo e também como um sacrifício santo e agradável diante de Deus. São ações que nós precisamos ter diante desse Deus que tem levado a todos nós salvação. Onde isso acontece? Primeiramente, na vida do lar. É lógico que no lar nós vamos ter ações e relacionamentos que refletem Cristo Jesus, a bondade de Deus. Por quê? Ele nos alcançou, exerceu misericórdia, trouxe a sua palavra até nós, nos deu salvação. O reflexo disso não é somente aqui no ajuntamento solene. Isso se reflete lá no nosso lar, nos nossos relacionamentos, a forma em que nos tratamos, a forma em que nós caminhamos juntos como família. Isso também é uma oportunidade que nós temos de refletir esse Deus e essa mudança que Paulo está trazendo para nós. Onde mais? Na vida comum do dia a dia. Onde quer que estejamos, se somos discípulos de Deus, se somos conhecedores da sua palavra e entendemos que somos salvos por Ele, as nossas ações diárias,
A nossa forma que tratamos o próximo, no trabalho, na escola, na rua, onde quer que estejamos, deve refletir uma vida cristã e uma vida transformada. É isso que Paulo traz para todos nós. E sabe por quê? Porque Paulo, quando escreve a respeito desse culto racional, Paulo estava justamente criticando uma forma de pensamento dos gregos, onde eles tinham a certeza, e eles caminhavam nessa certeza deles, de que o corpo é uma tumba e, por consequência, o espírito viveria aprisionado, querendo encontrar um meio de fuga. Eles defendiam isso. Os gregos defendiam esse pensamento e Paulo traz algo totalmente diferente para nós. Olha o que Paulo traz para nós em um texto em Efésios, nós encontramos, dizendo que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, e escreve mais um pouco no versículo 5, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça vocês são salvos. Se estávamos mortos, agora nós temos vida. Se estávamos numa tumba, Deus nos resgatou. Alguém morreu por nós e agora nós temos vida juntamente com Cristo, e isso é graça. Graça que trouxe salvação a cada um de nós. Isso é misericórdia que trouxe salvação a cada um de nós. O pastor John Stott escreve a respeito disso, dizendo que a apresentação de nossos corpos é um ato espiritual de adoração da nossa parte. Nenhum culto é agradável a Deus quando é puramente interior, abstrato e místico. Nossa adoração envolve atos concretos de serviços manifestados no corpo. Sabe o que ele quer dizer? Um exemplo bem legal, assim, bem prático para todos nós. Quando a nossa equipe de louvor fala, vamos nos colocar de pé. Essa oportunidade que você tem de manifestar aquilo que Deus fez na sua vida. Você canta uma verdade. Essas belíssimas músicas que nós cantamos agora à noite. Eu agradeci a Flávia por esse louvor, muito bonito. E nós estamos cantando uma verdade. Ele é santo. Ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele salvou você. Ele salvou todos nós. Essa é a manifestação que nós temos, a oportunidade, reunidos como igreja, de erguer as nossas vozes, de não importar se eu sou desafinado ou não, mas eu quero cantar. Senhor, eu quero louvar o Senhor pelo que o Senhor fez. Eu quero apresentar-me diante do Senhor com esse sacrifício santo, esse culto racional, essa forma de louvar e glorificar o Senhor, que o Senhor me permite quando eu estou reunido aqui, ou quando eu estou em casa, onde quer que eu esteja, o Senhor faz diferença na minha vida. O que o pastor John Stott traz para nós é que há uma manifestação, sim, em agradecimento a tudo que Deus tem feito por nós. Ele escreve um pouco mais, eu gostaria de ler para vocês. A santidade cristã se evidencia nos atos do nosso corpo. Assim, devemos oferecer as diferentes partes do nosso corpo, não ao pecado como instrumentos de injustiça, mas a Deus como instrumentos de justiça, e agora uma vez transformados. Aí então nossos pés andarão em seus caminhos, nossos lábios falarão a verdade e divulgarão o evangelho. Nossas mãos erguerão os abatidos com a mesma naturalidade com que desempenham outras tarefas mundanas, como cozinhar, limpar, digitar e consertar. Nossos braços abraçarão os solitários e os rejeitados, nossos ouvidos ouvirão o clamor dos desamparados e os nossos olhos voltar-se-ão para Deus com paciência e humildade. Sabe o que é isso? É uma vida totalmente transformada por Deus. É uma vida que entendeu que a misericórdia alcançou e que Deus trouxe salvação. E ele presta esse culto racional. O que o pastor John Stott nos ensina é que quando nós temos a certeza do conhecimento de que Deus trabalhou em nossa vida de tal forma de trazer tão grande benefício, nós vamos ter atos externos de adoração a esse Deus diariamente, em todos os momentos. Essa é a nossa luta. Esse é o nosso desafio como igreja. Adorar a Deus da forma que Ele precisa ser adorado. Adorar a Deus da forma que Ele merece. Honrar a Deus da forma que lhe é devido.
Isso é o que ele requer de cada um de nós. Há uma ilustração muito interessante, bem cotidiana de todos nós, que muitas pessoas têm adorado Deus da forma que eles têm pensado, da forma relativa. Há muito pensamento sobre Deus, sobre esse Cristo Jesus. E essas pessoas se colocam a adorar da forma que eles pensam que está correto, e ali eles se colocam de uma forma em que se entregam a essa adoração. O exemplo que eu usei, uma mensagem antes, foi de um artista que foi perguntado quem era Jesus para ele. Ele disse, Jesus é tudo para mim. Onde eu estou, Ele está comigo. Eu tenho certeza disso. Eu adoro esse Jesus da melhor maneira possível. Quando ele quando ele dá essa resposta para o entrevistador, ele estava a 20 minutos de subir um trio elétrico, porque ele estava em Salvador e ia participar de um dia de festa de carnaval. Ora, ele tem a forma dele de entender o que é Jesus para ele. Ele se entregou de corpo e alma ali naquele local, falando, eu estou adorando a Deus, estou adorando a esse Jesus com isso que eu estou fazendo aqui. É mais ou menos isso, guardadas as proporções, que a igreja de Deus precisa fazer. Eu estou adorando a Deus pelo que eu conheço dele, e aqui nós estamos trabalhando da forma correta, nós entendemos que ele morreu por nós. Nós reconhecemos que ele fez várias atividades, ou seja, uma vida completa, um ministério completo, trazendo a todos nós ensinamentos para que nós andemos da forma correta. No Antigo Testamento, quando nós buscamos algumas informações, nós encontramos a forma que era de adorar a Deus. Era um culto externo, uma forma de cerimônia, algo formal. Lembram-se bem como acontecia? A família chegava ali com a sua oferenda, entregava para o sacerdote, e ele matava aquela oferenda e toda a família era perdoada. De tempos em tempos o povo se reunia para isso. Havia a expiação dos pecados. No Novo Testamento, quando Paulo traz para nós essas informações, tudo mudou. O cordeiro já foi morto, já foi sacrificado, e agora ele fala que nós precisamos mudar a nossa vida. Ou seja, a forma de adorar a Deus agora é uma forma em que nós podemos mudar a maneira que nós nos encontramos diante dele. Nós nos apresentamos diante de Deus, pedimos perdão, Ele exerce essa misericórdia e nós adoramos esse Deus de forma externa. Então não esqueçam, pela misericórdia de Deus, Paulo traz essa observação para todos nós sobre esse culto racional, essa forma de nos apresentar diante de Deus. Mas é só isso que o texto traz para nós? Não. Observem bem o verso 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deve haver uma transformação de vida. O cristão não pode viver conforme os padrões do mundo, isso é claro no texto. Paulo está trazendo esse ensinamento para todos nós. Paulo está pedindo para que nós rejeitemos o modo de pensar, de sentir e de comportar-se que caracteriza o mundo e para adotarmos totalmente a vontade de Deus em relação ao caráter da nossa vida. Simples assim. Não tem muita coisa para florear. Mudem a vida de vocês. Se vocês, então, se apresentam como sacrifício vivo, santo e agradável, mudem a vida de vocês. Mudem a forma que vocês adoram a Deus, porque vocês estavam mortos e Deus vivificou. Vocês não eram justos, mas Deus justificou todos vocês. E Ele é dono de todas as coisas. E Deus transformou a vida de vocês. É isso que Paulo está trazendo para nós em Romanos capítulo 2. Nós precisamos ser submetidos a uma mudança completa, a qual o poder de Deus toma conta de todo o nosso ser, de todo o nosso coração, de todo o nosso corpo, de toda a nossa mente. E constantemente nós estamos querendo adorar a Deus e não adorar a nós mesmos. Isso é a vida de quem foi alcançado por Deus. Uma mudança diária e completa, que vai crescendo a cada dia.
Observem bem o que está escrito em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Sabe o que isso significa, amados? Que a glória trazida pelo Evangelho para as nossas vidas não é algo temporário, mas é algo que vai caminhar e crescer juntamente conosco. Vocês se lembram bem do exemplo de Moisés, quando ele teve um encontro com Deus, em Êxodo capítulo 34, você encontra esse exemplo. Ele ficou totalmente diferente, o seu rosto brilhava, o povo ficou com medo dele. Moisés então coloca um pano no seu rosto para falar com o povo. Quando entrava na tenda, Moisés tirava esse pano para falar com o seu Deus. E isso aconteceu por um bom tempo, mas aquele brilho na face de Moisés foi se apagando. Voltou a ser um homem normal. E o povo viu aquilo. Ou seja, a glória que Moisés experimentou foi algo temporário. Foi algo que passou e Moisés seguiu adorando o seu Senhor, o seu Deus. A glória que Paulo traz para nós aqui, ela não tem esse limite. Para aqueles que foram alcançados por Deus, aqueles que louvam a Deus, que receberam a misericórdia desse Deus, essa glória vai caminhar com ele sempre. Por isso, Paulo fala, não se amoldem às coisas que o mundo traz, mas vivam segundo o evangelho que Deus tem apresentado para cada um de vocês. Não sigam o que a sociedade muitas vezes tem oferecido, que se afastam desse Deus, mas sigam os mandamentos de Deus, os ensinamentos de Deus. Nos lembremos, então, de palavras importantíssimas que nós lemos na palavra de Deus a respeito do que Jesus nos ensinou. Para que isso aconteça, nós precisamos nascer de novo. Não há nenhuma possibilidade de querer adorar a Deus se não nascemos de novo. Se não nos caminhamos, ou se não nos caminhamos diante de Deus em novidade de vida. Nós precisamos arrepender muitas vezes daquilo que nós temos cometido como erros para que Deus nos ensine a caminhar de forma correta diante dele. É deixar que o evangelho faça diferença em nossa vida. É estar disposto a mudar de vida, ou seja, não deve existir por nossa parte uma falsa devoção a Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que não devemos ser como um camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Mas precisamos ser verdadeiros cristãos diante desse Deus. Nós não precisamos viver segundo o que a sociedade nos manda, mas nós precisamos viver segundo o que Deus nos manda. É isso que Paulo está trazendo para nós. Algumas salas da nossa escola dominical têm a oportunidade de estudar sobre pastor Tim Keller, algumas lições importantíssimas, inclusive uma sala trabalhando sobre esse livro de Romanos. E olha o que o pastor Tim Keller traz para nós. Ele nos ensina que a mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus, resultando em raciocínios santos que nos levam a nos oferecer em sacrifício. Ele trabalha assim, dessa forma, porque ele vem já trabalhando em sua literatura a respeito de éramos pecadores e Deus nos resgatou. Depois disso, ele mostrou para nós a sua misericórdia e agora nós somos povo dele. Então, ele traz esse ensinamento para nós. Raciocínios santos diante de um Deus santo e sacrifícios vivo, santo e agradável. Isso é o que Deus requer de todos nós, meus irmãos. Mas uma boa ilustração para todos nós, eu acredito, válida para todos nós e bem real para todos nós, é quando olhamos para a vida de Paulo. Esse homem era um general que prendia crente, mandava matar crente e ia atrás de crente. Quando você vê o episódio de Estevão, as suas roupas foram colocadas aos pés de Paulo, um homem que vivia dessa forma, general do exército de Roma, que um dia teve a felicidade de se encontrar com Jesus. Daí então, Paulo mudou totalmente a sua vida. Por isso que ele escreve aqui, pela misericórdia de Deus,
Ele está rogando porque ele conhece essa misericórdia. Fala assim, se apresente como sacrifício, porque ele sabia fazer isso. Para Paulo, depois desse encontro, ele não via o preço, não importava. A circunstância não importava, as dificuldades não importavam. O que Paulo queria era honrar e glorificar a Deus em todo o tempo, com a sua vida. Esse é o apóstolo Paulo que nós estamos lendo. Paulo mantinha o pensamento sempre voltado para o reino de Deus. E acreditem, irmãos, o mundo ofereceu muitas coisas para que ele blasfemasse e desistisse. Mas Paulo tinha uma cobiça na vida dele. Eu quero morar com o Senhor eternamente. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero caminhar diante do Senhor. Paulo é uma boa ilustração de um homem em que viu o que o mundo poderia oferecer e ofereceu para ele. Só que Deus ofereceu algo muito maior, meus irmãos, algo que ele ofereceu para nós aqui nessa noite. E Paulo viveu toda a sua vida voltado para o Evangelho. Esse homem é uma boa ilustração, um bom exemplo para todos nós, quando buscamos essa mudança de vida que não se amolda ao que a sociedade traz para ele. Há um comentarista citado por Calvino, muito famoso para nós, que diz que não permita que o mundo te esprema para dentro do seu próprio molde, mas deixe que Deus remodele as metas de vocês a partir de dentro. Ele está falando para a gente não se amoldar a esse mundo e não deixar que o mundo sugue as nossas forças ou que mesmo coloque o nosso pensamento em xeque, que muitas vezes aparece sim pessoas que ouvem algo a respeito de Deus e entra em parafuso falando, mas será que é isso mesmo? Será que eu adorei um Deus de forma errada o tempo todo? Ele traz para nós, não deixem que essas palavras atrapalhem sua vida com Deus, mas siga sim a sua fé que Deus colocou no seu coração. Viva o Evangelho da forma que Deus tem te ensinado. Glorifique a Deus da forma que Ele te permite. Honre ao seu Deus por tudo que Ele tem sido providente. É isso que Ele está trazendo para nós. E é isso que nós precisamos aprender. Paulo mostra para cada um de nós. Pela misericórdia de Deus, fomos alcançados. E agora nós apresentamos diante de Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Isso é o nosso culto racional. Mas para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, somente quando nós deixamos de pensar ou valorizar o que o mundo nos oferece. E valorizamos o que Deus tem nos oferecido. E precisamos ter essa responsabilidade de saber que as oportunidades aparecem em nossas vidas e nós precisamos agarrar essas oportunidades. Às vezes nós estamos ouvindo o que Deus tem para nós, mas nós estamos rejeitando essa mudança. Um dia pode ser tarde. Nós precisamos aproveitar. Eu queria então só concluir essa mensagem trazendo para nós a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, que exerceu tudo isso que Paulo ensinou para nós aqui nessa noite. Cristo, com sua mente voltada para Deus, com um coração tão grande de forma a amar o seu próximo, entregou o seu corpo como sacrifício vivo a Deus. Ele sofreu no nosso lugar. Ele sofreu por mim, sofreu por você, se entregou naquela cruz, porque ele entendia que estava fazendo a vontade do Pai. E nós só vamos, então, mudar as nossas vidas e a forma que nós pensamos quando nós entendermos o que o Evangelho requer de nós. Nós lemos apenas 2 versos, mas 2 versos tão profundos que nos deixa ir para casa pensando onde é que eu posso melhorar ou qual é a oportunidade que Deus me deu nessa noite. É assim que nós precisamos viver como igreja, como cidadãos dos céus, como filhos do Senhor. Só aplicando de forma bem prática para nós, há uma proposta que é feita para todos nós dessa igreja, todos os membros dessa igreja, de vivermos um ano de uma igreja generosa e acolhedora. Sabe, quando nós vamos conseguir ser acolhedores da forma que o Evangelho nos mostra, meus irmãos,
quando nós mudarmos a nossa forma de pensar, a nossa forma de glorificar a Deus. Aí sim seremos uma igreja acolhedora. Acolher aqueles que entram por essas portas esperando ouvir uma palavra de esperança. Aqueles que entram para nos visitar e que querem ser bem recebidos, porque encontram nesse lugar refrigério, calma, paz, alegria diante das dificuldades. Somente quando nós entendermos o que é misericórdia profundamente, somente o que nós entendermos o que é um culto racional, somente quando nós entendermos que o mundo anda na direção contrária do nosso Deus muitas vezes, nós vamos ser essa igreja acolhedora. Segunda proposta, nós só seremos uma igreja generosa, uma igreja que consegue caminhar mesmo diante dos grandes desafios que nós temos, quando nós entendemos o que Deus quer de nós. Quando nós nos sacrificarmos de forma correta diante de Deus, para que isso aconteça de forma concreta dentro da sua igreja. Em suma, meus irmãos, Deus tenha misericórdia de todos nós, de entendermos textos como esses tão profundos, mas importantes para todos nós em todos os dias da nossa vida. Que seja assim a nossa vida, um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Sabe para quê? Para que experimentemos a boa vontade de Deus sobre todos nós. Vamos orar, feche seus olhos. Ó Deus, nós somos gratos por sua bondade diante de nós. O Senhor resgatou a cada um de nós mesmos. Estávamos mortos nos nossos pecados, o Senhor nos deu vida através do seu Filho amado Jesus Cristo. Nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de prestar esse culto ao Senhor. Essa misericórdia sobre nossas vidas, ó Deus. Nós agradecemos, ó Deus, porque nós podemos experimentar a Tua boa vontade sobre nossas vidas quando nós abrimos a palavra Sua, ó Deus, e lemos textos tão bonitos quanto esse. O que nós pedimos nessa noite, que renove a nossa mente a cada dia, para que nós glorifiquemos ao Senhor em todos os momentos, ó Pai. Nos ajude em nossas lutas, em nossas batalhas particulares que nós temos, ó Pai. Esteja conosco hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus. E que a graça do Senhor Jesus esteja sobre cada um de vocês. Que o amor de Deus conduza cada um de vocês. E que as consolações do Espírito Santo ajude vocês a todos os dias a tomar as decisões certas e necessárias para a honra e glória de Deus. Oramos em Cristo Jesus. Amém.